Olá, bom dia. Nós nos encontramos novamente para mais um estudo nesta manhã. E antes de fazermos a nossa prece, iniciando aqui as nossas reflexões, gostaria de convidar os amigos para as lives aqui da semana. Nós teremos no dia 19, na próxima quarta-feira, nós vamos ter com Leda Marques Biguete o tema Sono Inimigo. E no dia 23/2, o convidado para falar sobre Espiritismo para Todos será Edgar Tão. Então, feitos esses convites, iniciando então os nossos estudos desta manhã, vamos elevar os nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos amparam, que nos sustentam para que os nossos raciocínios sejam os mais claros, tanto para exprimi-los, quanto para entendê-los, absorvê-los, aproveitando o que nós aqui realizamos, a fim de, se possível, tornarmos pessoas mais tranquilas, mais amorosas, de acordo com o tema com que nós vamos tratar com o qual nós vamos tratar, né, conversar esta manhã, sobre o qual nós vamos conversar nesta manhã. Nosso tema de hoje é afetividade. O termo deriva das palavras afetivo, afeto, que abrangem fenômenos como amizade, afeição, admiração, amor, apego ao bem, apego, bem-querença, carinho, dedicação, ternura e simpatia. Expressa-se também a afetividade como a reação diante de estímulos internos e externos, né, cujas principais manifestações são os sentimentos e emoções. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, afirma que, no início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, é, como relações aí específicas, né? Mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e revelações sobre-humanas. Através dessa transcrição, nós percebemos que o sentimento é conquista nobre que acontece no processo da evolução do ser humano. Para conseguirmos observar em nós mesmos como se expressa nossa afetividade, passamos uma pequena viagem no tempo para lembrar como se dá o desenvolvimento da afetividade no ser humano. É uma viagem pequena. Então, na fase inicial de desenvolvimento do homem, lá nas primeiras experiências, a partir da primeira encarnação, as reencarnações sequentes, quando ele ainda está vinculado ao primitivismo, o homem expressa-se, vivencia suas experiências de forma egocêntrica, ou seja, ele é afeito às sensações, é incapaz de encontrar alegria naqueles que não o colocam como beneficiário de algo, ou seja, as trocas, as relações, mesmo que haja ali a possibilidade de alguma troca, já existe uma intenção de ter um algo a mais, então, assim, ele é, né, ainda não, ele se coloca como o centro. Quando a gente fala beneficiário de algo, geralmente a pessoa está se colocando como centro das atenções, como o centro
de ser mais valorizado, de viver, receber em vez de dar, ou muitas vezes dar alguma coisa para poder receber em troca, e se não recebe, se sente, vamos dizer assim, de alguma forma contrariado. Então, todos esses comportamentos que vão se prolongando aí ao longo, vieram se prolongando ao longo dos séculos, né? E que muitas vezes ainda estão vigentes, pulsantes em cada um de nós, mostram aí que nós nos colocamos ainda como egocêntricos. E dentro dessa estruturação mental, né, o ser que assim se comporta, a partir do momento que ele tem a sua necessidade atendida, ele então descarta pessoas, objetos, ele descarta relações, ele descarta relacionamentos, pois os interesses, aquilo que o move, né, o interesse que o move, está sempre fundamentado no possuir sem repartir. E tudo lhe é válido fazer, alcançar, desde que atenda às suas próprias necessidades. Observemos que, mesmo que o tempo passe, cada qual se situará no campo da afetividade entre o ter e o ser de modo muito particular, lenta, vagarosamente, à medida que supera os diferentes estágios, desabrocham no ser algumas conquistas intelectuais, artísticas, idealistas, e com elas os valores morais. Esse desenvolvimento corresponde a um longo caminho durante o qual ocorreram várias reencarnações que deixaram marcas, representaram conquistas, deixaram condicionamentos, requisitaram mudanças, a fim de que as emoções do afeto superassem as cargas decorrentes das chamadas práticas ancestrais. Aquilo que vimos fazendo ao longo do tempo, muitas vezes sem reflexos, essas práticas calcadas em hábitos, sem reflexão alguma, né? E é por isso que se caracterizam aí como até mesmo como a atitudes, comportamentos, emoções, como sentimentos que predominam em nós, dentro aí de uma forma assim preponderante, como resultado daquilo que nós experimentamos anteriormente e que não conseguimos ou não nos detivemos a modificar para melhor. O primeiro sentimento a romper este estágio vai ser o amor, se podemos chamar assim, né? Porque não é o amor no seu sentido sublime, elevado. Um sentimento, porém, que se exterioriza de modo circunscrito aos pais, aos objetos, né? Aos familiares, ao grupo, aquilo que constitui, por exemplo, uma família nuclear, não consegue ver no vizinho, não consegue ver nas pessoas desconhecidas com as quais se encontra, cruza caminhos. Então, os seus sentimentos, aquilo que nós estamos chamando de inicialmente de amor, vai se exteriorizar de uma forma, se podemos dizer assim, entre aspas, de uma forma egoísta, vinculando-se a algumas pessoas escolhidas, né? E que, inclusive, quando essas pessoas, de alguma forma, causam contrariedade, muitas vezes são descartadas, excluídas, é, relações se rompem, né? Evidenciando aí o grau evolutivo, né? O grau de desenvolvimento dos sentimentos, das emoções, que compõem aí o que nós estamos chamando de afetividade. Geralmente esses relacionamentos são feitos com pessoas, com situações, desde que estas atendam suas necessidades materiais, afetivas, né? Observemos que, coletivamente falando, a sociedade em que estamos inseridos dá sinais de sua capacidade afetiva através das ações que pratica.
Se observarmos, muitos agem em defesa de seus interesses, com predomínio do egoísmo e do orgulho. Muitos são os exemplos que temos, aqui poderíamos citar milhares, né? Nós podemos encontrar isso, particularmente no uso da internet, na propagação, de tudo que acontece por toda parte, em todo o mundo, né, praticamente em tempo real, nós entramos em contato com várias situações que chegam, que compõem aí as ações da sociedade, do século XXI, né, particularmente do ano em que nós estamos vivendo, que nos dá para observar assim, né, que essa sociedade, cada um que compõe a sociedade, dando aí a mescla que caracteriza o comportamento da média, mostra a sua capacidade afetiva. Mas voltando à reflexão que fazíamos, o tempo passa e o ser humano, mais tarde, nesse seu processo evolutivo, embora externando posse, ambição, ele elege um parceiro social, um amigo ou um grupo com os quais interage, com que troca, através dos quais, das quais, né, dessas relações, expressa sensações marcadas ainda pelo domínio do ciúme, da inveja, da insegurança, através de ações em que estão o medo da perda, né, a posse, que são sinais evidentes do primarismo do instinto não transformado. Quando Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, falando sobre a reencarnação, ela fala sobre o processo de evolução, do espírito humano, né, em que ele é, transita desde as condições primárias aí, ali do instinto, a fim de que esse instinto, ao longo das reencarnações, das experiências no seu processo evolutivo, ele se sublime, transformando-se num sentimento elevadíssimo, que é do amor, em que Jesus é para nós o exemplo máximo, né? O exemplo, é, que constitui aí um modelo e guia para todos nós. Então, para nós outros, dentro das condições em que nós nos encontramos, muitas vezes ainda evidenciamos o primarismo, que compõe, ainda que faz sobressair o instinto não transformado que muitos ainda expressamos. Então, o tempo passa, novas experiências nos convidam aos relacionamentos, a afetividade vai se desenvolvendo, mas ainda prepondera o atender aos interesses, pessoais, o que gera conflitos, justamente por direcionar de forma inadequada as forças íntimas, pois elas são alimentadas pela necessidade de possuir, de ter, que se mantém no indivíduo. E nós poderíamos então perguntar: sendo herdeiro das próprias experiências, trazendo o passado em marcas profundas, como estamos nós hoje no desenvolvimento da nossa sensibilidade e, consequentemente, da nossa afetividade? Porque sensibilidade e afetividade, elas se entrelaçam, né? Muitas vezes, por externarmos o apego em nossas relações, a necessidade de possuir, de ter, mesmo que camuflada, se faz presente de forma, podemos dizer, gerando conflitos, né, contraditória, e termina por aprisionar o ser que cultiva, então, culpa, apresenta sentimentos de culpa, mágoa, preconceito, ingratidão, uma sensibilidade excessiva aos acontecimentos, se contraria por coisas muito pequenas, não tem uma estrutura emocional para enfrentar situações que acontecem de forma, é claro, inesperadas, fora daquilo que estava previsto. Então, ali expressa ingratidão, medo, tem frustrações, carrega muitas frustrações,
que são estados e sentimentos que funcionam como corrosivos na harmonia das emoções, né? Então, a presença de qualquer um desses elementos que nós citamos altera a função do amor, desse amor que está em processo de ampliação, né? De crescimento, sem permitir que se exteriorize em afetividade sincera para com todos. Ao identificar alguns desses sentimentos, é necessário que nos reeduquemos, objetivando desenvolver uma conduta amorosa, estruturada em valores morais enobrecedores, uma vez que, por enquanto, o amor é oferecido, experienciado através do que a gente chama de simpatia para estes ou aqueles. Se não nos simpatizamos, é impossível para nós entender ali a presença do amor. Então, o fato desses exercícios do amor, da nossa afetividade, estar restrito ao campo da simpatia, faz com que nós não consigamos ampliar em profundidade o que nós sentimos, né? Então, o amor, entretanto, no sentido da afetividade plena, será resultado de longa experimentação. O amor sobre o qual falamos é aquele que acontece entre duas pessoas? O amor de que nós falamos aqui agora não pode ser confundido com um sentimento especialmente dirigido a alguém que espera por retribuição para ser alimentado. Na realidade, a afetividade é um sentimento divino que pode se configurar como estado afetivo da plenitude, incondicional, imparcial, increscente, em atitudes constantes que evidenciam digamos assim, as condições espirituais do ser que expressa essa afetividade, né? Nós temos vários exemplos de espíritos superiores, a capacidade de doação, a capacidade de compreensão, de oferecer o que tem de melhor, de abdicar muitas vezes de si mesmo, sem conotações de renúncia, no sentido de perda. A gente tem, por exemplo, na literatura espírita, na verdadeira literatura espírita, nós temos vários exemplos assim, né? De espíritos cujas condições espirituais, por serem superiores, vão mostrando através do exercício da compreensão, da doação de si mesmo, da tolerância, da forma como convivem com espíritos mais imperfeitos, que somos nós outros, aqui no campo espiritual da Terra, né? Um mundo de expiações e provas. Então, muitos desses espíritos, ao entrarem conosco aqui, no planeta em que nós estamos, vão sim enfrentar situações de dores, suas experiências nos registros que a gente tem, né, na literatura espírita, que a literatura de qualidade, nós vamos ver sempre esses espíritos enfrentando situações muito dolorosas. E por que isso? Porque há uma sobrevalorização do sofrimento? Não, é porque todo ser humano que já exerce a sua afetividade em graus muito mais elevados do que aqueles que nós conseguimos exercer estando aqui na condição de espíritos imperfeitos, um planeta de expiações e provas, esses espíritos superiores sempre enfrentarão situações em que causaremos dores a eles. Nós temos o exemplo máximo de Jesus, né? A nossa incompreensão chegou ao grau máximo com ele, né? Através do processo da incompreensão das ideias, da crucificação e de toda
a intolerância, né, a forma como se exteriorizou, simbolicamente falando, é aquilo que acontece com os espíritos que já conquistaram um sentimento elevado de eh, sentimentos vários, né, em suas expressões, que compõem aí o que nós estamos chamando de afetividade. Então, eles enfrentarão essa situação. E falando neles, né, o que recursos nós poderíamos entender que promovem essa conquista da afetividade como um sentimento divino, um estado afetivo de plenitude, de entendimento, incondicional, imparcial, né? Como que se dá essa conquista? A educação do sentimento, que se inicia no processo de uma autoobservação, né? A cada um de nós passar de que forma, né? Uma forma simples de observarmos a autoobservação. Muitas vezes nós não temos ainda muita consciência para fazer isso, mas comecemos a observar a reação dos outros, a nossa forma de ser, as nossas palavras, como o outro reage, como o outro expressa, às vezes não fala, não cita, né? Não comenta, mas como o que eu emito através dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, das minhas ações, particularmente da minha fala, o que eu observo no outro a quem eu direciono essa fala ou os meus sentimentos? Como que ele reage? Eu sou capaz de perceber as reações do outro? Isso está dentro desse processo de desenvolvimento, dessa percepção que corrobora o desenvolvimento da afetividade em cada um de nós, né? Porque a afetividade, ela vai expressar o conjunto dos sentimentos que nos ajudam nas nossas relações, no nosso dia a dia. Então, quando nós desenvolvemos esse processo aí, trabalhamos nesse processo de autoobservação, nós começamos a analisar os efeitos do que nós fazemos, o efeito do que nós falamos. Esse processo é um hábito de autoobservação, né? E ao fazer, repetir, nós geramos o hábito, né? Ao gerar o hábito, nasceu ali uma nova forma de comportamento, de percepção, uma nova forma de perceber as pessoas e as situações. Pode ocorrer, gerar empatia, que dá ao outro, uma empatia que dá ao outro o direito de ser diferente, pode gerar o respeito por comportamentos diferentes, mesmo na diversidade. Como decorrência dessas experimentações, ao longo do tempo, há o despertar da fraternidade, quando então se percebe o outro como um ser com necessidades equivalentes às nossas, né? Quando que a gente, por exemplo, está no mercado, ou está numa fila, ou numa situação assim, e a gente pensa, nossa, essa pessoa tem necessidades equivalentes às minhas. Pode estar cansada, pode estar com fome, pode estar com sede, né? Como, à medida que se amplia essa percepção do outro, está se ampliando a fraternidade, o sentimento de fraternidade. E, e ocorre ali, está ocorrendo ali, o que a gente chama de um amadurecimento emocional, gerando então equilíbrio psíquico e das emoções. E nós podemos nos perguntar então, como perceber essas mudanças em nós, né? No livro Jesus em Convites, a autora Leda Marques Piguet reflete que estas mudanças podem ser percebidas através de ações, ações simples, mas não mais de reações, né? Diz a autora. E ela cita exemplos do dia a dia
né, oferecendo inclusive sugestões para nós, né? Quando, por exemplo, no trânsito, se caminhando, me lembrei várias vezes, né, quando a gente transita aqui pela Avenida Francisco Junqueira, quando se depara com alguém empurrando uma carrocinha com material, com coleta, né, de material para venda em sucata, com sucata, quando alguém está na bicicleta, como muitas vezes a gente vê do lado direito das vias, ali tem as pessoas utilizando bicicleta, que em vez de buzinar, praguejar, ver o outro como alguém, né, no caso do coletor aí, do catador de sucata, que ver alguém como alguém que, em vez de mendigar, está trabalhando e que merece receber vibrações para que encontre bastante latinhas e outros produtos. Aquele ciclista que atrapalha o desenvolvimento do transitar aí na rodovia, olhar com respeito, pode ser alguém, pode ser não, via de regra é alguém já no fim do dia, no cansaço, com os mesmos direitos de ir e vir como qualquer outro de nós tem. E muitas vezes o que a gente vê são pessoas é, na base da intolerância, né? Tratando essas ocorrências e essas pessoas, por exemplo, na bicicleta, na moto, como se fosse alguém que tivesse ali merecendo ser atropelado, incomodando no trânsito. Nós precisamos também, se nós observamos isso, nós precisamos ver de que lado nós ficamos, né? Se nós conseguimos compreender a condição do ciclista, do motociclista, do homem que fez a coleta seletiva, né? Ou se nós estamos na condição do motorista intolerante, que quer acelerar, quer passar, quer cortar caminho para ir para frente, por razões as mais diversas, né? Nós podemos também observar quando se questiona, porque olhamos alguém caído, né? Por que alguém está nessa condição? Por que desistiu da vida? Por que alguém é alcoólatra? Por que alguém é advogado? Por que alguém é médico? E o garoto que está na rua? Porque, diz ela no livro, né? Por que aquele cientista renuncia à vida pessoal em benefício da pesquisa para descobrir algo que minimize isto ou aquilo? Né? Estas perguntas, interrogações, quando nascem em nós, são indicativas de que o outro está se tornando visível, de que nós estamos tomando consciência de que aquele semelhante que era por nós ignorado, ele está já saindo da condição de semelhante e se transformando no outro, para posteriormente, à medida que nós ampliamos os nossos sentimentos, né, no campo da afetividade, enxergá-lo como irmão, né? Lembremos da passagem evangélica do homem caído na estrada, e vários passam, e só aquele que era tido como alguém, né, até mal visto, é que vai lá e recolhe, e acolhe, e segura, e socorre o homem caído, né? Então, para aqueles que não quiseram acolher, socorrer o homem que estava caído, aquele homem caído era um semelhante, alguém que tinha um corpo, dois braços, cabeça, olhos, ouvidos, mas nada além disso, que é o que muitas vezes nós fazemos. Mas já para o samaritano, ali estava alguém semelhante no sentido de ser alguém mais próximo, alguém com as necessidades que possivelmente, talvez ele tivesse enfrentado um dia. E se não tivesse enfrentado, a capacidade afetiva dele era maior ainda, porque ele conseguiu se colocar no lugar do outro e fazer unicamente, sem conhecer as experiências do outro, fazer essa experiência de colocar-se no lugar do outro, né?
Então, como dizíamos, essas perguntas, quando elas começam a nascer em nós, essas interrogações, elas indicam que o outro está se tornando visível para nós. O que que é visível? A gente começa a perceber que eles podem ter, o outro pode ter necessidade, pode sentir dores, pode errar ou acertar, é, como acontece conosco. Estes são sinais de que o outro está deixando de ser um semelhante para ser alguém mais real, alguém mais próximo, que um dia, como todos nós necessitamos progredir espiritualmente, vai se transformar no irmão, de que o Evangelho nos fala. E quem sabe o irmão mais próximo, né? Porque entrou no campo da nossa, no nosso campo de visão e interagimos de alguma forma, podemos sim estar diante do próximo mais próximo. O que podemos também nos perguntar, né? O que está por trás das experiências alheias? Podem ser dramas, tragédias, o que pode estar por trás, né, dessas experiências? Quando nós começamos a ter esses questionamentos, mesmo que de forma imperceptível, né, não muito clara, significa que a afetividade está em despertamento para que cada um de nós nos deixemos tocar pelos fatos da vida, pois através da formação de novos hábitos mentais e morais, percebemos o mundo sob o prisma do amor. A afetividade, isto é, a sensibilidade desenvolvida, leva a que se enxergue a essência das necessidades, as que são evidentes e as que são ocultas. E o ser, então, que começa a enxergar isso, né, identifica, de alguma forma ele se torna um colaborador, um propagador do bem onde quer que ele se encontre, doando o melhor de si, independentemente de receber benefícios em troca. A autora do livro que nós estamos utilizando aqui, Jesus em Convites, volume 2, ela cita o exemplo, né, nos inspira aqui no nosso caminho diário, por exemplo, ao passar diante de um hospital, que emitamos pensamentos de recuperação, né? Que peçamos a Deus, nosso Pai, aos amigos espirituais, que sustente, que ampare os amigos espirituais que lá estão trabalhando em toda aquela estrutura, porque nós sabemos que essas estruturas existem, que todos ali encarnados e desencarnados sejam envolvidos em vibrações de bem-estar. Isso, assim, pensamento ultra rápido. Passamos diante de um cemitério, estamos num cemitério por uma circunstância determinada, um respeito aos que ali trabalham, aos que ali estão, muitas vezes na condição de espíritos ainda, sem condições de compreensão, que eles percebam a presença de amigos espirituais para que sejam socorridos. Estando em casa, no prédio ou na rua, onde estejamos, ao ouvir vozes alteradas na casa ao lado, que em vez de estender a nossa audição para ouvir detalhes do que está acontecendo, ouvir os chamados detalhes críticos do que está acontecendo ali, que façamos uma prece rápida pedindo que amigos espirituais socorram, aquietem, acalmem. Aquela criança que chora desesperada em determinados locais ou nas casas, muitas vezes com problemas de saúde que nós conhecemos, né? Então, que mentalmente, psiquicamente, cada um de nós se coloque nessa condição de um elemento transmissor do bem que procede de mais alto. Ao ouvir a sirene da ambulância ou dos bombeiros, um pensamento ultra rápido de estímulo, de força, de fortalecimento, para que encarnados e desencarnados que estejam envolvidos naquela ocorrência
tanto na condição dos que vão prestar o socorro, quanto dos que serão socorridos, que tudo transcorra da melhor maneira. E em tantas outras situações nas quais cada qual pode exercer a afetividade ao desejar que a paz, que a harmonia, que os melhores sentimentos, que os melhores pensamentos, que estejam presentes onde há a discussão, onde há o tumulto, onde há o estresse, apenas direcionando dessa forma, né? Apenas mudando os padrões habituais de curiosidade, de julgamento, né? Porque geralmente a curiosidade nos leva até determinado contexto, nos coloca nesse contexto, aí já fazemos as nossas apreciações menos caridosas e, obviamente, na sequência há um julgamento, né? A gente já emite uma sentença ali dizendo quem é o melhor, quem é o pior, o que é o melhor, o que é o pior, o que deveria ser feito, né? E quando a gente consegue se conter esse tipo de comportamento e transformamos essa energia em doação ultra rápida que seja, para que ali, naquele caso que nós estamos apreciando, observando, né? Ou que esteja chegando, ou que estejamos ali como testemunha involuntária, que façamos a nossa parte, servindo de instrumento à espiritualidade amiga para que a paz, a harmonia ou o que seja necessário possa chegar aqui, naquele contexto, né? Então, quando a gente começa a agir dessa forma, no nosso dia a dia, nos momentos em que nos lembrarmos, né, nós estamos aprendendo, então, a nos doar, a querer o melhor para o outro, condição essa a que todos têm acesso. O amor verdadeiro está à espera de decisões pessoais para que se espalhem luz e paz. Jesus é lição viva da afetividade, do amor em ação, pois sem abandonar em nenhum momento as posições éticas, divinas e imutáveis, ele se exteriorizou como gentil quando se fez necessário e teve posicionamentos firmes, mesmo sendo gentil, sem deixar de ser lúcido e amoroso. E podemos, então, nos perguntar, né, como desenvolver a nossa afetividade de forma mais lúcida? A cada dia que cada um examine no campo da luta diária o quanto de afetividade já é capaz de oferecer à vida, mesmo que os outros não entendam. Intimamente, seja afetivo em relação a si próprio. Ame sempre. Faça todo o bem possível, começando por ser afetivo com aqueles que ainda não compreendem os desígnios superiores da vida. Tenha mais paciência, fale menos, queira ter menos razão, e sim tenha mais compreensão. Silenciar muitas vezes, onde não há espaço para explicações, mesmo que se esteja ao lado da verdade, muitas vezes o outro não tem condição mental, psíquica, espiritual de entender aquele ponto de vista. E não vai ser a força, ou muitas vezes com discussões, que nós vamos conseguir fazer essa travessia da compreensão, né? Então, é melhor, muitas vezes, deixar, abrir mão de querer ter razão e vencer todas, e sim silenciar, né? Como se diz, escolher, ser feliz em vez de querer ter razão. Então, esforçar-se para entender o estágio em que o outro se encontra, respeito a ideias diferentes sem criar inimizade, esforçar-se para silenciar quando o outro quer ter razão, né? E nós concluímos nossos raciocínios de hoje com Joana de Ângeles,
na lição 26 do livro Diretrizes de Êxito, em que ela afirma. E eu peço licença para ler aqui para concluir o nosso trabalho. Perdão, em razão do atual estágio evolutivo da humanidade, a vida afetiva ainda é caracterizada por dois sentimentos bastante antagônicos, o amor e o ódio, e estão sempre presentes na vida psíquica de cada um de nós, de modo mais ou menos integrado. É nesse sentido que esse conjunto de fenômenos psicológicos, a afetividade, manifesta-se através das polaridades positiva e negativa, ou seja, na alegria e na dor, no bem-estar e na aflição, na ternura e na compaixão, na gratidão e no sofrimento. Em outro momento de suas considerações, Joana de Ângeles ensina: quando se pode entender e se tem olhos de ver, é possível distinguir a afetividade nos mais variados sentimentos humanos. A saber, diz ela, o egoísmo é a afetividade direcionada a si mesmo. O ressentimento é a afetividade egoísta que não foi comprazida. A bondade é a afetividade que se expande. O ciúme é a afetividade insegura e possessiva. O trabalho é a afetividade ao dever. O ódio é a afetividade que enlouqueceu. O auxílio fraterno é a afetividade em ação. A vingança é a afetividade que enfermou. A preguiça é a afetividade adormecida. O amor é a afetividade que se sublima. E a caridade é o momento máximo da afetividade. Que Jesus nos guie a fim de sermos cada vez mais compreensivos, tolerantes e, consequentemente, afetivos. Que assim seja. Muita paz para todos nós.